Bom dia, transformadas. Eu quero ler o meu devocional hoje no livro de Atos, no capítulo 10, onde o título fala da visão do centurião crente. Mas antes de ler esses versículos que eu quero ler, eu gostaria de falar sobre os nossos objetivos quando nós estamos na presença de Deus, né? O que que a gente almeja, o que que a gente quer alcançar, se a gente se preocupa com o que Deus quer a nosso respeito e o que nós fazemos a respeito. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, é batizado, ah, a gente se afasta do pecado, dos maus hábitos, dos maus costumes, e às vezes a gente fica nesse marasmo, né? Sem saber o que se há algo a mais, se Deus planeja algo a mais para nós e acaba se contentando com isso. Aqui no capítulo 10 de Atos vai dizer assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família, ou seja, ele já tinha uma vida exemplar, né? Ele era generoso em ajudar os pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Então, aqui com essa parte B do versículo, do segundo versículo, eu posso entender que Cornélio ele não se contentava com o que ele já fazia, ele não se contentava com aquilo que ele já vivia, eu posso entender que ele queria algo a mais com Deus, porque essa frase ela é encontrada em outras passagens bíblicas como de alguém que pede algo para Deus. Por exemplo, a profetisa Ana buscava a Deus continuamente em oração, ela orava dia e noite. O que a profetisa Ana pedia? O que ela queria? Ver o Messias, né? Isaac também buscava a Deus continuamente em oração pela sua esposa Rebeca, que não gerava, ele queria que ela gerasse filhos. Então, aqui a gente pode entender que ele pedia algo da parte de Deus. E é isso que me chamou a atenção, né? Dele já tinha as boas obras, ele ajudava os pobres, ele frequentava a sinagoga, mas ele sentia que faltava algo e por isso ele buscava continuamente em oração. Se nós se lermos lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12 e 13, vai dizer assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E a parte A do 14. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, Cornélio, ele estava fazendo a coisa certa, né? Algo a mais que ele queria da parte de Deus, ele buscou em Deus e Deus deu para ele aquilo que ele estava buscando. Aqui vocês podem ler depois, nos outros capítulos do versículo 10, e vai ver qual foi o resultado dessa vida de oração, desse buscar a Deus continuamente em oração. E eu queria também destacar aqui nesse vídeo que as nossas uma vida alinhada e as boas obras, ainda não quer dizer que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer. Nós precisamos cavar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos querer mais. E o resultado, vou só dar uma pincelada aqui, o resultado dessas orações de Cornélio foi que Pedro, ele conheceu Pedro, Deus colocou Pedro no caminho dele, e ele recebeu algo muito especial da parte de Deus, que foi ser cheio do Espírito Santo aqui. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, ou seja, Pedro estava pregando o evangelho para eles, sendo que Cornélio já frequentava o templo, já orava e já tinha uma comunhão com Deus, né? O Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Ou seja, ele recebeu uma porção do Espírito Santo. E aqui no 47, será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Somente até aqui. Então, tinha uma parte fundamental que Cornélio precisava avançar, ainda que ele tinha um coração sincero, ainda que ele orava, ainda que ele frequentava os cultos, ainda que ele ajudava os pobres, Deus tinha algo a mais para Cornélio, que era o batismo, que era receber o Espírito Santo, que era ser pleno em Deus.
Aqui depois não conta mais a história dele, mas creio que Deus deve ter feito proezas através daquele homem. Então, nesse vídeo eu queria deixar que a gente não se contente com o raso, mas buscar continuamente oração, aquilo que Deus tem para nós, o que Ele quer nos revelar ainda, e para assim a gente construir uma história com Ele. Amém? Transformadas, tenham um ótimo dia.